O povo quer saber. Nós vamos trazer aqui no nosso quadro O Povo Quer Saber as informações em torno daquilo que você mais quer saber. Questões que envolvem pagamentos, direitos, direito do consumidor, direito das pessoas, tudo. Nós vamos falar aqui no nosso quadro O Povo Quer Saber. E hoje nós vamos trazer informações a respeito dessa semana, que é muito importante para os trabalhadores do Brasil. Essa é a semana que se faz o pagamento da primeira parcela do 13º salário. E é a parcela mais robusta, é aquela em torno da qual ou em cima da qual não se faz nenhum tipo de desconto. Por isso mesmo, mais importante na hora de fazer o planejamento. Estou aqui ao lado do doutor Antônio Cláudio, que é advogado, especialista, vai conversar aqui com a gente a respeito desse tema. Doutor Antônio Cláudio, seja bem-vindo. Eu agradeço aí o convite. Muito obrigado ao senhor. Vamos ajudar a entender um pouco mais. Primeiro vamos falar sobre isso, doutor Antônio Cláudio. Hoje, essa semana, sexta-feira, é o prazo final, né? Sábado seria, né? Prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13º. É a parcela maior para os trabalhadores com carteira assinada, né, doutor? Exatamente, a maior parcela, segundo até o dia 20. E é importante que saiba o que fazer com esse recurso para que ele efetivamente traga o resultado que se espera. Porque não adianta você ganhar um recurso desse e continuar com dívidas, continuar com dificuldades para pagar as situações do futuro. Então é importante ter uma orientação adequada para usar esse recurso para nos trazer um pouco mais de tranquilidade no futuro. Muito bem, então vamos falar sobre isso. Você pode mandar mensagens para nós pelo 99910-0066 para você tirar suas dúvidas em torno do 13º salário. Qualquer dúvida, tá, gente? Sobre utilização, estratégia de utilização ou não, manda mensagens 99910-0066, que a partir de agora a gente tira a sua dúvida sobre o 13º salário. Vamos falar de algumas dúvidas que já são colocadas sempre pelos telespectadores. Primeiro, o que fazer? Priorizar as dívidas? Essa primeira parcela do 13º deve ser para pagar a dívida que ficou de 2024? Veja, tem muita gente que está devendo cartão de crédito. Nas recentes pesquisas da Confederação Nacional do Comércio, 73% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, minha orientação, a dívida do cartão de crédito tem um juro muito alto. Você tem uma ideia, essas lojas de roupas lá no shopping, elas cobram 19,9% de juro ao mês. 19,9% ao mês. Ao mês. Então, o que as pessoas têm que fazer? Pega essa parte do 13º, paga aquelas dívidas de cartão que os juros são muito altos. E aí elas vão resolver problemas futuros de reduzir aquilo que eles vão pagar de juros. Você tem uma ideia, se a pessoa deve R$1.000 numa loja dessa, juntando multas, juros, um mês depois ela deve 1.210. Então é um dinheiro muito alto. Então é importante, bem objetivo, pague um pedaço das suas dívidas, especialmente cartão de crédito e cheque especial. As dívidas que têm os juros maiores. Exatamente. Cheque especial está em torno disso também? 8, 10, 12% ao mês. Ao mês. Ao mês. Tá, agora, é aquelas pessoas que usam o cheque especial porque sabem que o banco dá aqueles 10 dias de folga, dá para pagar sem juros. Como é que deve ser feita a utilização desse ele pode usar o saldo, agora tem que ter essa responsabilidade de não esperar passar dos 10 dias, para poder não pagar efetivamente os juros. O que os bancos fazem? Quando você passa, ele não cobra do 10º dia em diante, ele cobra do primeiro dia em diante. Então você acaba pagando mais juros do que proporcionalmente você pagaria. Muito bem. Essa então é a dúvida. Priorizar o pagamento das dívidas com o 13º. Agora também, doutor Antônio Cláudio, tem esse período aqui, ó, material escolar e matrícula. O camarada tem a dívida, mas também tem a matrícula. Também tem o material escolar. Como é que faz para organizar tudo isso? Por isso que eu falo em cartão de crédito. Se ele pagar parte do cartão de crédito, quando ele chegar no momento de pagar material escolar e matrícula, ele pode usar um pouco desse cartão de crédito para comprar material escolar. E, claro, deixa um pedaço para pagar a matrícula das crianças na escola. E aí ele vai administrando esses valores. Porque o 13º não dá para ele usar todo para pagar dívida. Então, ele tem que deixar um pedaço para uma coisa, um pedaço para outra. Vale a pena usar o dinheiro para negociar a matrícula? Vou pagar a matrícula com desconto agora, mais cedo, vou transformar, pede lá na escola. Essa matrícula vale também pela mensalidade de janeiro, esse tipo de negociação? Claro, desde que o desconto que você tenha seja maior do que os juros que você paga em determinada dívida. O que você pode fazer, posteriormente algumas escolas fazem, é parcelar essa matrícula sem juros. E aí você consegue ajustar isso à sua capacidade de pagar, acrescentando isso gradativamente nas prestações que você vai pagar. Ou seja, não tem uma regra, é preciso fazer a conta para saber o que é prioridade. Exatamente. A conta tem que ter na cabeça é o seguinte: se eu estou pagando de juros muito mais do que eu vou negociar algumas situações, então eu pago aquilo que eu estou pagando juros.
As demais situações eu tento parcelar e negociar de maneira que eu consiga pagar aquilo que a gente fala dentro daquilo que eu posso pagar, sem ter nenhum acréscimo lá na frente. Muito bem. Mas há um outro ponto. Todo começo de ano tem um compromisso importante, que é esse aqui, ó. Quem tem automóvel precisa pagar o IPVA e também o licenciamento do veículo. Vale a pena usar o 13º para pegar aquele desconto ou aderir àquele plano do governo, que é o parcelamento no cartão de crédito? Vai depender muito, não é? Grande parte das pessoas pega o 13º e vão ter numa escala. Primeiro eu pago cartão de crédito, depois eu vou ter um gastozinho de Natal, seguro alguma coisa para pagar matrícula e material escolar de criança. Se eu chegar a esse momento e tiver com pouco recurso, o que ele faz? Ele faz o parcelamento. Nós não podemos misturar duas coisas. Uma é que eu estou pagando de juros, então eu tenho que reduzir o que eu estou pagando de juros. O outro é fazer parcelamentos e criar obrigações que encaixem efetivamente no meu salário. Não adianta eu pagar tudo da dívida e depois não ter dinheiro para dar continuidade. Eu vou fazer novas dívidas. Então tem que procurar esse equilíbrio. Isso tudo é feito pessoalmente com a ajuda de alguém ou não? Pode ser feito com a ajuda de uma pessoa que entenda da situação. Normalmente um educador financeiro, ele vai mostrando como é que você faz. Ou você coloca isso no papel e começa a fazer as suas contas. O nosso grande problema é que, às vezes, a maioria de nós brasileiros não colocamos isso no papel. E fica, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e isso acaba tendo um endividamento maior. O outro ponto, IPTU, vai chegar a conta do IPTU, normalmente já com aquelas possibilidades de parcelamento. IPTU é uma coisa que eu, pessoalmente, deixo lá para frente, vou resolvendo logo essas aqui. Vale a pena negociar e pagar aquela fórmula à vista, aquela negociação que se faz ao invés daquele parcelamento da taxa do lixo do IPTU? Normalmente quando a gente chega no IPTU, o dinheiro já está pequeno. Já está acabando. Já está acabando. Então, nesse caso, mesmo que você parcele, o desconto para pagar à vista é pequeno. Então é melhor você parcelar e, volto a dizer, encaixar isso na sua capacidade de pagar dentro do seu salário. Vamos então para a dúvida dos telespectadores pelo 999-10-0066. Estamos falando de 13º salário. O Wellington, está lá no bairro Mafrense. Obrigado, Wellington, por mandar mensagem para a gente. Sou aposentado, recebo auxílio-doença. Quem recebe auxílio-doença tem direito a 13º salário? Queria saber para poder negociar minhas dívidas. Obrigado, Wellington, pela sua participação. Wellington, quem recebe auxílio-doença não tem como receber 13º salário. Você vai ter que negociar suas dívidas com o valor que você recebe de auxílio-doença. Quem tem condições de receber, quem é efetivamente aposentado, que o governo já pagou no passado. Então, quem é aposentado não vai receber agora 13º. Uhum. E aí vem a dúvida, já que você tocou nesse assunto, a dúvida do nosso telespectador lá de Floriano, sul do estado. Obrigado, Floriano, acompanhando a gente, é o Paulo Afonso. Ele diz, recebi a minha aposentadoria, mas não veio o meu 13º. O que devo fazer, a quem devo recorrer? Nesse caso, pode ter acontecido dele não ter percebido o pagamento lá atrás? Pode ter não percebido, ou ele pode estar recém-aposentado e não entrou no cálculo ainda do 13º. Como o governo já fez lá atrás, se ele entrou nesse cálculo agora, provavelmente no ano que vem, ele vai receber isso proporcional ao seu tempo de aposentadoria. Então fique atento, tá bom? Obrigado, Paulo Afonso, lá em Floriano. O Juarez, obrigado, Juarez, pela sua mensagem. Ele está dizendo assim, existe uma recomendação para se concentrar gastos todos no cartão de crédito. Quando é que isso é vantajoso? É vantajoso quando você tem a certeza que no mês seguinte você vai quitar integralmente o seu cartão de crédito. Uhum. Então você passa a fazer o seu controle financeiro via cartão de crédito. Tem gente, por exemplo, que tem um cartão que vence no dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia 30. Então ele vai equilibrando isso. Agora, volto a repetir, cartão de crédito é para pagar na totalidade. Uhum. Cartão de crédito não é para deixar a coisa lá para frente. E outra situação que no Brasil é muito interessante. Você sabe, muito lugar do mundo que o cartão de crédito virou carnê, é no Brasil, né? Como assim? Porque quando você vai pagar cartão de crédito, a pessoa pergunta, é à vista ou parcelado? Né? Tem isso. Então eles transformaram o carnê dentro do cartão. E aí tem outra questão. Quando você faz parcelado, se você está criando uma dívida para futuro. Então não adianta fazer supermercado, por exemplo, parcelado, porque no mês que vem você vai ter que fazer novamente. De novo, Se você for parcelar, lá no futuro você tem um montante muito grande para pagar. Tá. Então o ideal é compras à vista no cartão? Compra à vista, paga no mês seguinte. Possibilidade de se buscar o banco para ver vantagens, tipo aqueles créditos de fidelidade, esse tipo de coisa. Vale a pena? Vale. Tudo aquilo que você tem que hoje é o famoso cashback, não é? É importante que você busque no banco até para reduzir efetivamente o que você vai pagar. Quanto menos valor você pagar no cartão de crédito, melhor para você.
Mandar um abraço para o Hélio, em Parnaíba, acompanhando o Jornal do Piauí, mandando mensagem para nós. Ele disse, eu não trabalho fichado, não tem carteira assinada. Tenho direito a receber 13º? Obrigado, Hélio, pela sua participação. Hélio, olha, essa questão do fichado é muito interessante, né? Na verdade, você não trabalha com carteira assinada. Então, o patrão ele não tem a obrigação de pagar o seu 13º. O que normalmente acontece, quando as pessoas não têm esse vínculo, é negociar com quem ele contratou para que ele pague o seu 13º. Ou seja, ele dobre o seu salário nesse período final de ano. Mas esse seria um acordo... É um acordo informal. Porque como ele trabalha informalmente, todo o acordo com o patrão também é informal. Tá. Autônomos, autônomos não, pessoas que são empresários, têm o seu próprio empreendimento e agora estão naquele aperto porque tem que pagar a folha com o 13º. Vale a pena recorrer a empréstimos nesse caso? Depende muito. Se o recurso que você tem para pagar é muito pequeno e você precisa de dinheiro para pagar fornecedores, então a prioridade você tem que fazer na folha de pagamento. Então, nesse caso, é importante você pegar um capital de giro com o menor juro possível para honrar a sua folha de pagamento e você tentar sobrar um recurso para pagar os seus fornecedores. Muito bem, tá aqui, ó. Muita gente mandando mensagem para nós. O Wellington, lá do Macaúba, também está mandando mensagem, está aqui falando aqui a respeito. Daqui a pouco eu vou fazer a tua pergunta. Bom, a respeito da planejamento para o ano que vai começar. Muita gente pode agora já estar querendo, olha, vou dar um tempo nessa história de ceia de Natal, de comprar presente para todo mundo, vou organizar as contas, organizar as finanças, a escola vai aumentar no ano que vem. Qual o momento exato de se fazer aquela reunião familiar para esse tipo de discussão, doutor? Logo após o Natal. Logo após o Natal? Que todo mundo no Natal está empolgado com o Natal. Claro, você tem que ter uma reserva para poder comprar o presente de Natal. Antes de iniciar o ano, é sentar todo mundo, ver o recurso que vai ter, distribuir isso ao longo do ano e, a partir daí, saber efetivamente o que pode gastar. A gente brinca muito, o brasileiro não faz orçamento, ele faz gasto. Né? Para depois ver o que gastou para poder ajustar. Então, esse é o momento. Por quê? Porque vem férias, vem matrícula, vem material escolar. Então, eu preciso já ter uma noção de quanto eu vou gastar nessas situações. Professor Antônio Cláudio, quero agradecer. Muito obrigado pela presença aqui com a gente no Jornal do Piauí, nos ajudando a entender mais sobre como utilizar o nosso 13º. Obrigado. É um grande prazer. Precisar, nós estaremos aqui à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Antônio Cláudio. Muito obrigado a todos vocês que mandam mensagens para 999-10-0066 aqui nesse nosso começo de Jornal do Piauí.